Muitos homens acreditam que quando uma mulher os ignora, ela simplesmente não está interessada. Mas o que poucos percebem é que algumas mulheres são mestres na arte de seduzir sem dizer uma palavra. Elas podem olhar para você, se afastar ou até fingir desinteresse. Tudo com um propósito: fazer você dar o primeiro passo. O jogo da atração feminina raramente é simples. Uma mulher que realmente quer sua atenção não dirá isso, ela demonstrará. Mas fará isso de forma tão sutil, tão calculada, que se você não souber ler os sinais, passará direto, sem perceber o que acabou de acontecer. E acredite, isso acontece com mais frequência do que você imagina. Ela não quer que você a persiga como um homem desesperado. Ela quer que você perceba sua linguagem silenciosa, que entenda o que seu olhar e sua atitude estão tentando comunicar. Quando uma mulher quer que você a olhe, ela deixará isso claro, mas não com palavras, e sim com gestos, energia e comportamentos que apenas um homem atento e emocionalmente inteligente pode reconhecer. Neste vídeo, vamos revelar os 5 sinais que uma mulher dá quando quer que você a olhe, que note a sua presença, que a reconheça, sem que ela precise dizer isso diretamente. Porque no mundo da atração, o que não é dito muitas vezes tem muito mais poder do que qualquer palavra. 1. O olhar que dura um segundo a mais que o habitual. Há algo poderoso na maneira como uma mulher olha para você. Não é por acaso, nem um simples gesto. Quando uma mulher mantém o olhar fixo em você por um segundo a mais que o habitual, ela está enviando um convite silencioso. Não é apenas curiosidade, é um jogo de energia. Ela está observando você, avaliando sua reação e testando se você é o tipo de homem que consegue sustentar o olhar dela sem se sentir desconfortável. As mulheres entendem o poder de um olhar. Desde jovens, aprendem que os olhos podem comunicar desejo, interesse ou desafio sem dizer uma única palavra. E quando uma mulher realmente quer que você a olhe, ela não desviará o olhar imediatamente. Ela manterá o contato visual pelo tempo suficiente para você perceber, mas não por tanto tempo a ponto de se tornar óbvio. É um equilíbrio muito calculado. O problema é que muitos homens confundem isso com mera amizade ou coincidência. Mas essa fração extra de segundo, esse olhar que parece te prender, quase nunca é inocente. É um convite para entrar no espaço dela, para responder com a sua própria energia masculina. Não com palavras vazias ou nervosismo, mas com calma, confiança e um pequeno sorriso que diz: "Eu te vi e gostei que você me olhasse." Imagine isto. Você está em uma cafeteria e sente que alguém está te observando. Você levanta o olhar e uma mulher, sentada à sua frente, cruza o seu olhar com o seu. Ela não desvia o olhar imediatamente. Ela mantém o olhar fixo por um instante, depois sorri levemente e volta ao que estava fazendo. Ela não disse nada, mas naquele instante ela já havia escolhido você. Ela te deu permissão para se aproximar, para se conectar. Esse é o olhar que diz tudo sem proferir uma palavra. Aquele que não quer apenas ser visto, mas lembrado. 2. A linguagem corporal dela começa a se abrir para você. Quando uma mulher começa a se sentir atraída, seu corpo revela isso antes mesmo de suas palavras. Ela não precisa dizer, "eu gosto de você", porque sua linguagem corporal já está silenciosamente gritando isso. Sua postura muda, sua energia se suaviza e cada movimento começa a te convidar, sem ser óbvio. A linguagem corporal é uma das ferramentas mais poderosas da atração feminina. Uma mulher que quer que você a olhe abre o corpo para você. Isso significa que seu peito, ombros e pés frequentemente apontam em sua direção, mesmo quando ela não está falando diretamente com você. É um gesto inconsciente que demonstra receptividade. É como se o corpo dela estivesse dizendo: "Estou disponível para a sua atenção." Você também pode notar pequenos detalhes. Ela se inclina levemente em sua direção quando você fala. Mantém o pescoço e os pulsos expostos. Áreas muito sutis, mas íntimas. Ou até brinca com as mãos enquanto te ouve. Esses são sinais de abertura, conforto e, acima de tudo, interesse.
Por outro lado, quando uma mulher não está interessada, seu corpo se fecha. Ela cruza os braços, vira o rosto ou olha para outro lado. Sua energia se torna fria, defensiva. Mas quando ela realmente quer que você a olhe, ela remove essas barreiras. Ela está, sem dizer uma palavra, permitindo que você entre em seu espaço. Muitos homens falham aqui porque não observam. Eles se concentram tanto no que dizem ou em como se apresentam que se esquecem de ler a linguagem não verbal dela. Mas a verdadeira atração nem sempre está nas palavras. Está naqueles pequenos gestos que comunicam muito mais do que qualquer frase bem escolhida. Imagine que você está em uma reunião ou em um jantar. Você está falando e percebe que ela vira o corpo em sua direção, o joelho apontando para você, e a cada vez que você fala, ela se inclina um pouco mais. Ela não está interrompendo, não está invadindo, está simplesmente se abrindo. Essa abertura não é acidental, é um convite para se conectar, para estar presente. O mais importante aqui não é apenas reconhecer isso, mas manter o equilíbrio. Não reaja com nervosismo ou entusiasmo excessivo. Mantenha uma postura firme, respiração calma e uma presença masculina que dê significado à abertura dela. Porque quando uma mulher abre a linguagem corporal para você, ela está dizendo, sem dizer uma palavra, que te vê, que te sente e que está esperando para ver se você consegue perceber isso. 3. Ela mexe no cabelo ou na roupa quando você está por perto. Este é um dos gestos mais clássicos, porém mais incompreendidos. Muitos homens o consideram insignificante, mas quando uma mulher começa a tocar no cabelo ou a ajustar a roupa na sua presença, não é por acaso. É uma resposta natural ao nervosismo, à atração e à necessidade de chamar sua atenção sem dizer uma palavra. O cabelo é uma extensão da feminilidade. Quando uma mulher o toca, o junta, o solta ou passa os dedos por ele, ela está canalizando energia. É a maneira inconsciente dela de liberar a atenção e projetar sensualidade. Ela não está atuando, ela está respondendo a como você a faz sentir. O corpo dela fala por ela. Ela também pode fazer isso com a roupa, alisando uma blusa, ajustando uma saia, tocando um colar ou passando o dedo nos lábios. Todos esses pequenos gestos fazem parte de uma linguagem silenciosa que diz: eu me importo com a forma como você me vê. Nesse momento, a atenção dela está dividida entre você e a própria imagem, o que significa que ela está tentando manter seu interesse, mesmo que finja estar focada em outra coisa. Esses tipos de sinais aparecem principalmente quando há contato visual ou proximidade. Se ela brinca com o cabelo enquanto te ouve ou enquanto você fala, é muito provável que o corpo dela esteja expressando algo que a mente ainda não decidiu confessar. É uma mistura de curiosidade, atração e o desejo de manter sua atenção por mais um tempo. Imagine a seguinte situação: você está conversando com uma mulher em um ambiente descontraído. De repente, você percebe que ela está girando uma mecha de cabelo entre os dedos enquanto sorri levemente. Ela não desvia o olhar, está apenas brincando com o cabelo enquanto te observa. Nesse instante, a linguagem corporal dela está dizendo: sinto sua energia e quero que você continue olhando. Mas cuidado, o segredo não é reagir com euforia, nem confundir flerte com compromisso. Apenas observe, mantenha a calma e responda com uma presença relaxada e confiante, porque quando uma mulher toca no cabelo ou ajeita a roupa perto de você, ela não está buscando aprovação, ela busca sentir que sua feminilidade tem um efeito sobre você. E se você conseguir entender esse equilíbrio, o jogo dela se torna uma dança silenciosa entre atração e mistério. 4. Ela encontra desculpas para passar perto de você. Quando uma mulher quer que você a note, ela nem sempre é direta. Ela faz isso de uma maneira mais sutil, mais elegante. Ela começa a aparecer onde você está, como se o destino a tivesse levado até lá por acaso. Mas não é por acaso. É uma estratégia emocional. Ela está criando oportunidades para você vê-la, sem parecer óbvia. De repente, você a vê passar por você com mais frequência do que o normal. Ela está no mesmo corredor, no mesmo grupo ou exatamente onde sabe que você estará.
Ela não está lá por mera coincidência. É uma maneira de dizer: estou aqui. Você me vê? Sem precisar dizer isso. A presença dela se torna constante, mas não invasiva. Não se trata de te perseguir, mas de orbitar você. As mulheres entendem muito bem o poder da presença. Elas sabem que a familiaridade cria conexão. Quanto mais você a vê, mais curiosidade ela desperta em você. E se ela conseguir fazer com que sua mente a reconheça sem que você perceba, ela já está no jogo. Ela está plantando sua energia no seu ambiente. Muitos homens não percebem isso. Pensam que é coincidência ou que ela está apenas de passagem porque não há outra opção. Mas, na maioria das vezes, uma mulher que repetidamente faz sua presença ser notada está marcando seu território de uma forma muito sutil. Ela está dizendo: estou interessada, mas quero ver se você é perspicaz o suficiente para notar. E é isso que faz a diferença, porque uma mulher que encontra desculpas para estar perto não quer apenas que você a veja fisicamente, ela quer que você a sinta, que se acostume com a energia dela, o perfume dela, a maneira como ela se move. Ela está criando uma impressão emocional. E se você não perceber, se continuar agindo como se nada estivesse errado, ela interpretará isso como desinteresse. É por isso que é tão importante para os homens desenvolverem sensibilidade emocional. Não para ficarem paranoicos ou interpretarem sinais onde não existem, mas para entenderem quando uma mulher está abrindo a porta para você sem dizer uma palavra. Às vezes, ela não olhará diretamente para você, ou sequer falará com você. Ela simplesmente passará por perto, perto o suficiente para chamar sua atenção. E se você souber observar, esse pequeno ato silencioso pode lhe dizer mais do que qualquer palavra. 5. O tom de voz dela, ou a maneira como ela fala com você, muda. Quando uma mulher se sente atraída por você, a voz dela também muda. Não é algo que ela planeja conscientemente. O corpo dela faz isso por ela. A energia entre vocês altera a maneira como ela se expressa. Você pode notar que o tom de voz dela fica mais suave, mais lento, ou que a risada dela soa diferente quando você está por perto. É um dos sinais mais sutis, mas também um dos mais poderosos. Uma mulher não fala da mesma maneira com todos. Quando um homem lhe interessa, sua voz se ajusta naturalmente à conexão emocional que está começando. Sentir. O tom de voz dela pode ficar mais suave, ou ela pode começar a modular mais a voz, alongando certas palavras, usando um ritmo mais íntimo. É a maneira dela de criar intimidade, sem dizer diretamente. Pense nisso por um momento. Quando gostamos de alguém, nosso corpo busca conexão. No caso dela, a voz se torna uma ponte emocional. É uma forma de se aproximar sem se mover. Uma mulher que muda a maneira como fala com você está tentando criar uma vibração diferente, uma conexão especial que só vocês dois compartilham. E você nem sempre vai perceber isso imediatamente. Às vezes, a mudança é tão sutil que você a percebe mais pela energia do que pelos ouvidos. Você percebe que a voz dela soa diferente com você do que com outras pessoas, que as palavras fluem com mais liberdade, que há um leve riso por trás de cada frase, ou que ela responde com um tom mais caloroso. Essa nuance não surge do nada. É um reflexo de como ela se sente perto de você. O erro que muitos homens cometem é não ouvir. Eles não prestam atenção em como ela diz as coisas, apenas no que ela diz. Mas se você aprender a ouvir com mais atenção, perceberá essas variações sutis que revelam tudo. Quando uma mulher está interessada, sua voz suaviza, porque sua mente não está mais na defensiva. Seu corpo relaxa e sua comunicação se torna mais emocional do que racional. E há algo mais profundo. Quando uma mulher muda o tom de voz com você, ela está testando o terreno. Ela está vendo se você é receptivo, se consegue manter uma conversa emocional, ou se está apenas ouvindo com a mente e não com a energia. Se você responder com calma, com uma voz firme e tranquila, criará esse equilíbrio entre a suavidade dela e a sua presença masculina. Nesse ponto, a conexão se torna natural. Não é mais apenas uma conversa, é uma troca de energia que ambos podem sentir, mesmo sem dizer uma palavra sobre isso. 6. Ela te ignora para avaliar sua reação. É aqui que muitos homens se confundem. Uma mulher pode estar muito interessada em um dia
e no dia seguinte parecer completamente indiferente. Mas nem sempre é desinteresse. Muitas vezes, essa mudança repentina é um teste. Ela está avaliando sua reação, observando se sua energia se torna instável quando ela se afasta um pouco. As mulheres são naturalmente intuitivas. Elas não apenas observam o que você diz ou faz, mas também como você se comporta quando as coisas não estão indo do seu jeito. Quando uma mulher de repente te ignora, ela está vendo se sua atenção é constante ou dependente. Ela quer saber se seu interesse é baseado em segurança ou necessidade. Se um homem perde o controle emocional nesse momento, se ele começa a mandar mensagens sem parar, perguntando o que há de errado ou demonstrando irritação, ela obtém a resposta que procurava, que seu equilíbrio depende da atenção dele. E no instante em que isso acontece, a atração começa a diminuir. Não porque ela não goste de você, mas porque ela sente que sua energia se desequilibrou. Por outro lado, quando você se mantém calmo, quando permanece você mesmo, sem precisar correr atrás dela ou exigir sua atenção, ela percebe. Ela sente que você está no controle, que sua energia não gira em torno dela. E isso, para uma mulher, é profundamente atraente. Ignorá-la nem sempre é uma forma de manipulação. Às vezes, é apenas a maneira dela de observar se você é um homem emocionalmente forte ou se deixa dominar facilmente pela ansiedade. Muitas mulheres não fazem isso conscientemente. Elas simplesmente têm curiosidade de ver até onde podem te levar emocionalmente. Essa dinâmica é mais comum do que parece. Acontece nos primeiros dias de uma conexão, em conversas ou até mesmo dentro de um relacionamento. Num momento, ela te dá toda a sua atenção e no seguinte parece distante. Não para te punir, mas para ver se sua energia muda quando ela se afasta. O que muitos homens precisam entender é que manter a compostura durante esse silêncio é o que te diferencia. Você não precisa fingir desinteresse ou agir com frieza. Isso simplesmente demonstra que sua atenção a ela não o faz perder o rumo. Porque quando uma mulher o ignora para avaliar sua reação, ela não está fechando a porta. Ela está apenas testando se a porta que abriu pode levar a um homem estável, seguro e emocionalmente maduro. 7. A energia dela muda quando você entra na sala. Há algo que nenhum homem deveria ignorar. A energia não mente. Você pode não ouvir as palavras dela, pode não entender o olhar dela, mas quando você entra em uma sala e a energia de uma mulher muda, isso diz tudo. A postura dela se ajusta, o sorriso aparece sem motivo aparente ou a voz soa diferente. Ela não precisa olhar diretamente para você para que você sinta. Você percebe, você sente no ar. E, no entanto, muitos homens estão tão distraídos, tão focados no superficial, que não percebem isso. Eles vivem esperando por sinais óbvios, quando os mais poderosos são aqueles que você não vê, mas sente. Ela não precisa falar com você para demonstrar interesse. Às vezes, sua mera presença é suficiente para fazer o corpo dela mudar. Quando uma mulher está verdadeiramente atraída, a energia dela reage à sua. Ela pode ficar mais nervosa, mais receptiva ou até mais reservada se não souber lidar com seus sentimentos. Mas se você estiver desconectado, inseguro ou muito focado em fazer alguma coisa, acaba extinguindo essa faísca sem perceber. E aqui está o ponto importante. Nem todas as mulheres vão tomar a iniciativa, e elas não deveriam ter que fazer isso. Se você não consegue perceber as mudanças de energia que cria, está desperdiçando oportunidades valiosas de conexão. Não porque elas não vão te escolher, mas porque você não percebe que elas já te escolheram. O problema é que muitos homens hoje perderam sua sensibilidade emocional. Eles acreditam que ser masculino significa não sentir, não observar, não perceber o ambiente. Mas isso não é força, é desconexão. A verdadeira masculinidade reside na calma, na presença, na capacidade de perceber sem se desesperar. Então acorde, comece a observar além do visível. Ao entrar em um lugar, preste atenção ao que muda. Atenção no ar, o ritmo das conversas, a forma como a energia de uma mulher se transforma quando você aparece. É aí que reside a verdadeira atração. Não nas palavras, não nos gestos exagerados,
mas naquela vibração silenciosa que só um homem consciente consegue perceber. E se você for capaz de fazer isso, não precisará correr atrás, porque quando uma mulher sente a sua presença, tudo o mais simplesmente flui. O mais triste é que muitos homens hoje em dia deixaram de olhar de verdade. Vivem tão distraídos, tão focados na tela, na rotina, em não parecer carentes, que se esqueceram do essencial. As mulheres ainda querem ser vistas, não pelos seus corpos, mas pela sua presença, pela energia que transmitem quando estão diante de um homem que sabe observar. E aqui está a parte desconfortável. Nem todas as mulheres serão o seu tipo. Mostre seu interesse com sinais óbvios. Se você ainda está esperando que ela diga isso diretamente, continuará perdendo oportunidades que estiveram bem na sua frente o tempo todo. Aprender a interpretá-los não é manipulação, é entender a psicologia da atração, e isso é algo que todo homem maduro deveria dominar. Pare de esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Comece a observar, comece a sentir, comece a se conectar a partir de um lugar de calma e consciência, porque a atração não vem do esforço, mas da presença. Uma mulher não se sente atraída por quem fala mais, mas por quem a faz sentir-se vista sem dizer uma palavra. E se você chegou até aqui, quero saber uma coisa. Você já percebeu algum desses sinais, mas não soube como reagir? Conte-me sobre sua experiência nos comentários. Eu leio todos e mencionarei alguns deles no próximo vídeo. E por falar nisso, no próximo vídeo, vamos revelar os sinais ocultos que indicam que ela está se conectando emocionalmente com você, mesmo que esteja tentando esconder. Você não vai querer perder essa.